nós somos o Bando Grupo, né? Esse é o nosso primeiro trabalho, Hoje Sou, Amanhã Outro, de Corpo Santo, com a direção do Júlio Saraiva. A gente estreou em janeiro, lá na Companhia de Arte, e agora a nossa quarta temporada, fechando o ano aqui no Teatro de Arena, né? A gente tem essa proposta de pesquisa, de estudar a estética do nonsense, de estudar a obra do Corpo Santo, a partir de um teatro físico, né? O espetáculo Hoje Sou Um, Amanhã Outro, o cerne dele é a discussão das relações de poder, né? Então o Corpo Santo usa como pano de fundo a Revolução Farroupilha, né? A Guerra Farroupilha, a Guerra dos Farrapos, e também a Guerra do Paraguai, que era muito recente na época. E ele retrata isso de forma bastante satírica, através dessa comédia, onde um rei, dentro de um reino imaginário, sofre ameaças internas e estoura uma guerra, e como essa figura, que é a figura que representa o governo, a figura pública, como se comporta, né, as internas disso, né? É uma comédia, os textos do Corpo Santo, eles dão umas guinadas assim de tensão também, que vai para outros lados. Então a peça tem dois momentos, um momento que vem o ministro falar sobre as ameaças que o reino está sofrendo, as ameaças internas, e acaba falando de um cara no sul do Brasil que descobriu um processo de transmigração de almas, que hoje tu é um, amanhã tu pode ser outro, que também acaba detonando com as relações de hierárquicas, de poder e tudo mais. E aí depois, no segundo momento, quando estoura a guerra, e aí também de como o rei tem que encarar o papel de quem, do mando e do desmando, né? Da coisa da vida das pessoas. Então, mas isso tudo de forma muito satírica, né? Tem outra personagem que é a rainha, que ela também tá ali pra usufruir daquele poder ali, né? Então ela contribui e também manipula várias vezes as situações, o rei mesmo, para ela também estar no comando, estar no poder, estar no auge, né? E aí também aparecem outros personagens, que são os guardas, são os que o rei depois gratifica, depois da guerra, né? Que também contribuem em todo esse esquema de relações de poder. O texto, na verdade, ele tem uma estrutura que não é uma estrutura linear, né? Ele não caminha num desenvolvimento, assim, né? Ele dá que é isso, chega um determinado momento ele vai para outra coisa, mas ainda sempre girando em torno desse tema que é das relações de poder. Tem muito da autobiografia do Corpo Santo, né? O Corpo Santo, ele também ele aparece como personagem, né? Como personagem autor-personagem. Então isso aparece em todos os espetáculos que ele escreveu. Os espetáculos não, todas as peças que ele escreveu, né? E a gente tentou buscar a preocupação de manter o texto na íntegra como ele escreveu, né? Tentando fazer algumas relações com agora, né? Para mostrar o caráter também atemporal que o texto apresenta, né? Porque a discussão, a crítica que ele faz, esse inconformismo dele continua atual, né? Então a gente tentou também aproximar para os dias de hoje, mas tentando manter enquanto um desafio, que é de tentar não mexer no texto, né? Então a gente manteve o texto ele na íntegra, a gente acabou tendo que adaptar, porque o texto são vários personagens e a gente fez somente em 3, né? E a gente foi adaptando assim à medida que a gente foi desenvolvendo, né, o trabalho. Isso que o Renan fala talvez tenha a ver com o que o André comentou do não entendimento, né? Da dificuldade. Por exemplo, agora a gente está lendo um outro texto, né? Então tu vai no dicionário ali e diz, pô, o que é isso aqui, né? Se tu consegue fazer se a gente fizesse, por exemplo, a adaptação ou uma versão atualizada com as palavras hoje como elas seriam mais
assim, entendível, né? As pessoas entender uma palavra que é usada hoje, como essa forma que o Corpo Santo, além de propor uma escrita fragmentada, quebrada, que vai e que volta, ele também, na época, imagina, na época do Império, né, escrevia de uma forma diferente, com expressões da época, né? E isso também traz um pouco da dificuldade, né? De repente aparece a buja, né, que é a palavra, uma das palavras que a gente foi atrás, o que era um barco, baixel, um barco pequeno. Então são palavras que não são coloquiais, né? Não são do nosso dia a dia hoje, mas eram do uso da época. Né? A gente, quando se juntou e decidiu começar uma pesquisa que fosse buscando um outro teatro que não esse teatro calcado na palavra, né? Um teatro que fosse mais corporal, que fosse mais, trabalhasse com o lúdico, com o lírico. A gente ficou buscando, né, por onde um caminho que a gente pudesse pelo menos iniciar uma nova trajetória dentro do que a gente já vinha pesquisando, trabalhando, né, em outros grupos. E então a gente acabou chegando no Corpo Santo, assim, o Corpo Santo é um cara que tem um monte de texto que é instigante e que em Porto Alegre mesmo já fazia um tempo, né, que ele não vinha à tona, não vinha à cena. Então a gente, vamos de repente pegar e vamos começar a estudar esse cara, e a gente começou a estudar o Corpo Santo e começou também a ver de que forma possibilitar a montagem do espetáculo. Então a gente tentou também produzir, de correr atrás de grana, para tentar botar o espetáculo de pé, pelo menos a pesquisa que a gente queria desenvolver, né? E essa dificuldade de não ter grana para trabalhar fez com que a gente se colocasse numas de não. Eu acho que de repente a gente tem que vir a público botar a cara à mostra, a gente quer pesquisar sobre isso, a gente está desenvolvendo esse trabalho. Então a gente então de repente a gente pega enquanto exercício, pega um texto dele e monta na íntegra. Então a gente pegou, são 17 peças que ele escreveu, né? Na verdade a nossa vontade é trabalhar com os textos que não são textos dramatúrgicos, né? Porque ele tem poesias, tem poemas, tem aforismos, tudo que está no livro A Enciclopédia aos 6 Meses de uma Enfermidade. Porque dentro do que a gente já vinha pesquisando, a gente via que a tendência geralmente, como eram textos muito curtos, difíceis, havia muita colagem, né? Muita montagem basicamente 3 textos, né? De colar os textos, tentando fazer relações para tentar buscar ampliar as significações que os textos tinham, e até essa coisa dos cruzamentos que eles têm, né? Porque, como eu falei antes, ele tem uma característica autobiográfica muito forte, então os conflitos dos espetáculos têm muito a ver com os conflitos dele também. Então, e isso aparece em quadros, em cenas, então ele é tudo muito fragmentado. Então o nosso interesse no começo era trabalhar com esses outros textos, buscar a teatralidade desses outros textos que não os textos teatrais. Mas a gente se colocou numa de fazer um exercício que vamos pegar esse texto, escolher um dos textos que a gente ache que vai dialogar com o hoje, tentando estabelecer uma relação com os dias atuais, né? E bem no momento que a gente começou a ler, a pesquisar, a gente foi buscando ler tudo que chegava em nós do Corpo Santo, que a gente encontrava na internet, as relações que a gente já vinha estabelecendo, e a gente convidou o Júlio Saraiva para nos auxiliar, e a gente começou a fazer um laboratório junto com ele de manipulação de objeto. E aí nesse laboratório de manipulação que a gente começou a fazer uma pesquisa de repertório, de ações, buscando elementos que a gente foi aproximando, achando que era interessante, que tinha a ver, assim, foi guardando, né?
E aí quando ele veio com essa proposta de repente nós escolhemos um texto, nós estava bem num momento tenso que era de junho de 2013, onde as manifestações tomaram conta das ruas e a gente conseguiu criar uma relação, fazer essa leitura no Hoje Sou Um, Amanhã Outro, assim, tipo, desses conflitos internos que eram as revoluções, né, tipo, das manifestações que estavam acontecendo hoje e dos conflitos externos, a guerra que ainda hoje é presente nos dias de hoje, né? A gente não vive uma guerra no Brasil, mas a gente vive uma guerra em várias partes do mundo, né? Então são temas presentes, são temas que a gente via que eram atuais. A gente então acabou escolhendo esse texto, Hoje Sou Um, Amanhã Outro, e com os elementos que a gente já tinha, com fragmentos da pesquisa que a gente já vinha desenvolvendo, a gente foi colocando isso para dentro da montagem também. Então, vários fragmentos de manipulação eles surgiram até mesmo antes de chegar no texto. O texto veio para a gente tentar meio que concentrar assim, um pouco do que a gente já vinha desenvolvendo na nossa pesquisa, que a gente quer seguir desenvolvendo. Ficha técnica, a gente está no elenco Aline Ferraz, que sou eu. Edgar Alves. Renan Leandro. A direção é do Júlio Saraiva, o texto é do Corpo Santo, José Joaquim de Campos Leão, tem que falar dele, né? A música é do Guto Basso, a iluminação do Vicente Goulart, que está ali no espaço. O vídeo é criação nossa, Renan. Uma pequena projeção. Aí a gente está trabalhando com o Ike Katirian, não sei muito bem como é que fala, que ele está fazendo o audiovisual, né, o teaser, essa parte mais assim. E nessa temporada com a Roberta Prestes, que está fazendo a assessoria de imprensa pra gente. A produção a gente está fazendo, o Bando Grupo. Bom, galera, então a gente vai estar aqui no Teatro de Arena de 7 a 23 de novembro, com Hoje Sou Um, Amanhã Outro, o Bando Grupo, direção de Júlio Saraiva. A gente espera que todos venham nos assistir, quem não veio, quem já veio, não entendeu muito bem. Dia 7 vai ter o lançamento do fanzine, a primeira edição, Monomaníaco. Vai ser distribuição gratuita no primeiro dia.